Em meio ao calor escaldante do meio-dia na cidade, uma mulher chamada Sofia se disfarça de catadora de lixo para expor uma blitz ilegal. No entanto, um chute brutal de um policial corrupto revela um segredo maior. Uma rede de corrupção uniformizada chamada Projeto Sentinela. Esta é a história de coragem que quase foi silenciada. O sol a pino refletia na superfície do asfalto, fazendo o ar na avenida principal da cidade parecer tremer com o calor. Sofia empurrava um carrinho de catador caindo aos pedaços, que rangia cada vez que suas rodas enferrujadas giravam. Seu corpo parecia frágil em roupas rasgadas e sujas. Mas seus passos eram regulares e calculados. O suor escorria de suas têmporas, misturando-se com a poeira presa em seu rosto. Ninguém suspeitaria que por trás daquela aparência desgrenhada se escondia uma agente de investigação em uma missão perigosa. O som das buzinas ecoava dos veículos presos no cruzamento, aumentando o caos do trânsito intenso. Sofia observava ao redor com um olhar vigilante. Ela parou perto de uma pilha de lixo, fingindo selecionar garrafas de plástico, enquanto seus olhos monitoravam algo à distância. Do outro lado da rua, vários policiais paravam veículos um por um sob uma pequena tenda que dizia blitz de rotina. No entanto, pela maneira como eles pegavam os motoristas pelo braço e enfiavam envelopes nos bolsos, Sofia sabia que não se tratava de uma operação oficial. Aquele carrinho velho não era apenas um disfarce. Escondido sob a pilha de sacos plásticos, havia uma microcâmera e um gravador de som de alta frequência conectados diretamente à central de vigilância. Sofia olhou para uma pequena tela em sua mão, que refletia os rostos dos policiais em campo. Ela anotou as placas dos veículos parados, o horário das transações e os rostos dos envolvidos. Cada segundo parecia crucial. Cada movimento poderia ser uma prova. Ela sabia que um passo em falso e seu disfarce poderia terminar com uma bala no peito. O vento quente trazia o cheiro de escapamento e de pastel frito dos vendedores ambulantes, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. Ela monitorava este local há dias e todas as pistas começavam a apontar para um nome. Sargento Braga, um policial sênior conhecido por sua crueldade e por ser intocável. Ela sabia que hoje não era um dia comum. Hoje poderia ser o ponto de partida para algo muito maior. Algo que abalaria os grandes nomes por trás daquelas fardas. Sofia observava debaixo de seu capuz puído, prestando atenção a cada movimento sob a tenda da blitz. 3 policiais estavam parados com postura autoritária, parando veículos aleatoriamente como se estivessem cumprindo o dever. Mas à distância, Sofia podia ler a linguagem corporal deles. Não era disciplina o que irradiava, mas sim ganância disfarçada pelo uniforme. Os motoristas que paravam pareciam nervosos. Alguns tentavam argumentar, mas acabavam entregando dinheiro dobrado, que era inserido em talões de multa em branco. Tudo acontecia rápido, eficiente e sujo. Um deles chamou a atenção de Sofia. Uma figura alta de ombros largos e rosto duro, vestindo um uniforme caque amassado com o nome Braga em seu peito esquerdo. Seus movimentos eram bruscos, sua voz era alta, e a forma como ele batia no capô dos carros fazia as pessoas hesitarem em revidar. Sofia conhecia tipos como ele. Agentes que se sentiam acima da lei. Ela observou enquanto Braga recebia um envelope do motorista de um caminhão, e depois dava um tapa no ombro de seu subordinado com uma risada larga, como se tivessem acabado de fechar um negócio lucrativo. A pequena câmera no carrinho de Sofia trabalhava sem parar. A lente minúscula registrava cada evento com precisão. A mão que recebia o dinheiro, a expressão de medo dos cidadãos e até mesmo o diálogo que podia ser ouvido vagamente. Ela ajustou o foco no rosto de Braga, garantindo que a gravação fosse clara o suficiente para servir como prova visual. Sofia sabia que evidências como essa eram valiosas, mas também mortais. No mundo em que ela entrou, a verdade não era apenas algo a ser perseguido, mas também algo que poderia fazer pessoas desaparecerem sem deixar vestígios. O vento empoeirado atingiu seu rosto enquanto o trânsito à frente parava completamente. Buzinas soavam, aumentando o calor daquela tarde.
Sofia continuava fingindo estar ocupada com sua pilha de garrafas plásticas, mas seu coração batia mais rápido. Ela podia sentir os olhares de alguns policiais começando a se voltar para ela. Braga olhou brevemente na direção da catadora, que parecia calma demais, quieta demais em meio ao caos. Sofia abaixou a cabeça, tentando parecer indiferente. No entanto, em sua mente apenas uma frase se repetia: a missão acabou de se tornar perigosa. Sofia moveu sua posição para debaixo da sombra de uma grande árvore na beira da estrada, procurando um lugar protegido o suficiente para fingir que separava garrafas. Por fora, ela parecia ocupada, com as mãos se movendo constantemente entre a pilha de lixo plástico. Mas, por trás de seus movimentos lentos, seus olhos permaneciam focados na Blitz. Cada vez que a mão de Braga pegava um envelope ou ameaçava um motorista, o olhar de Sofia o seguia sem piscar. Ela sabia que momentos como este eram preciosos e cada segundo poderia ser a prova para derrubar a rede que até agora era imune à lei. No entanto, o pequeno silêncio em meio à multidão não escapou ao instinto de um corrupto treinado para farejar o perigo. Braga começou a ficar inquieto. De longe, seus olhos captaram os pequenos movimentos de Sofia, que pareciam focados demais para uma mera catadora de lixo. Ele olhou de volta, tentando avaliá-la, mas o rosto sujo sob o capuz permanecia inexpressivo. A suspeita cresceu rapidamente em sua mente. Ele acendeu um cigarro com um movimento brusco, soltando a fumaça no ar com um olhar que não se desviava de Sofia. Para qualquer outra pessoa, poderia ser apenas uma coincidência, mas para Braga, aquele olhar silencioso parecia uma ameaça. O ar estava cada vez mais quente, mas a tensão entre eles era mais sufocante do que o sol escaldante. Sofia podia sentir o olhar pressionando-a do outro lado da rua. Ela baixou a cabeça, pegando um copo de plástico com a mão tremendo levemente, tentando manter a calma. A câmera em seu carrinho ainda estava funcionando, capturando o rosto de Braga, que agora parecia cada vez mais inquieto. Ela sabia que este era um momento perigoso. Um movimento errado e seu disfarce poderia ruir. Mas recuar não era uma opção. Em sua mente, esta missão não era apenas sobre expor a extorsão, mas sobre acabar com o padrão de poder podre que oprimia o povo. Braga deu alguns passos à frente, ainda com aquele olhar suspeito e ardente. Ele franziu a testa, encarando Sofia como um predador avaliando sua presa. Os sons ao redor lentamente desapareceram nos ouvidos de Sofia. Havia apenas a batida de seu coração e o sibilar do vento trazendo o cheiro de fumaça de cigarro. Ela respirou fundo, tentando manter seu papel de catadora. Mas sob o capuz puído, sua mandíbula se enrijeceu. Em silêncio, Sofia sabia que a primeira tempestade estava prestes a chegar. Os passos pesados de Braga soavam no asfalto, sinalizando a raiva que fervia em seu peito. Ele caminhou rapidamente pela multidão, apontando diretamente para Sofia, que ainda estava agachada na beira da estrada. Ei, catadora! O que você tá olhando aí? Hein? Sua voz ecoou entre o barulho dos veículos. Sofia permaneceu de cabeça baixa. Suas mãos continuaram a separar as garrafas de plástico como se ela não tivesse ouvido. Ela sabia que a menor reação poderia piorar a situação. No entanto, seu silêncio não era um sinal de medo, mas uma forma de autocontrole maduro. Ela estava permitindo que o policial mostrasse sua verdadeira face na frente do público. Braga parou a poucos passos dela. O cheiro de fumaça de cigarro e suor misturados atingiu o nariz de Sofia. Você é surda? Hein? Vaza daqui. Não atrapalhe nosso trabalho. Ele latiu novamente, chutando um pedaço de papelão na direção dela. As pessoas ao redor começaram a olhar, mas ninguém ousou falar. Estavam acostumados a ver esse tipo de arrogância uniformizada. Sofia permaneceu em silêncio, seus olhos apenas vislumbrando o chão. No entanto, por trás daquele olhar vazio, sua mente trabalhava rápido, calculando cada reação, cada testemunha e cada ângulo da câmera que ainda estava gravando. A tensão aumentou quando Braga se sentiu ignorado. Seu rosto ficou vermelho, as veias em seu pescoço saltaram. Você acha que eu não tenho coragem? Hein? Ele gritou, aproximando-se.
Sua voz aumentou, cortando o barulho da rua. Alguns motoristas pararam, olhando para a fonte da comoção. No entanto, Sofia permaneceu imóvel. Seu corpo estava calmo, embora seu coração batesse forte. Ela sabia que a raiva de Braga não era apenas uma emoção espontânea, mas o reflexo de alguém acostumado a usar a violência como ferramenta para manter uma falsa autoridade. Braga finalmente parou bem na frente de Sofia, olhando para ela com olhos flamejantes. Eu disse para sair. Ele gritou, empurrando o ombro de Sofia com força. O carrinho velho ao lado dela balançou, e as garrafas caíram fazendo barulho no asfalto. O som atraiu a atenção de mais pessoas. Mas Sofia permaneceu imóvel. Seu silêncio agora não era apenas uma tática, era uma forma de resistência que fez Braga perder completamente o controle. Em sua mente, Sofia esperava apenas uma coisa: o momento em que o policial mostraria quem ele realmente era, diante dos olhos de todos. Sem aviso, a bota preta de Braga voou rapidamente, atingindo o rosto de Sofia. O som do impacto quebrou o barulho da rua, seguido pelo corpo de Sofia sendo jogado no asfalto. Seu carrinho virou, espalhando garrafas e latas por toda parte. Por um momento, o tempo pareceu parar. Sofia ficou caída em silêncio, sentindo o calor e a ardência em sua bochecha ensanguentada. O líquido metálico escorria do canto de seus lábios, mas seus olhos permaneceram abertos, olhando diretamente para a figura uniformizada que estava arrogantemente parada à sua frente. Sem medo, sem lágrimas, apenas um olhar penetrante que parecia atravessar a máscara de poder à sua frente. A multidão começou a se aproximar. Alguns cobriram a boca, outros sussurraram em pânico. O som de celulares gravando começou a ser ouvido de várias direções. No entanto, em vez de perceber que estava sendo observado, Braga apenas estufou o peito e deu uma risada larga. Uma catadora fedorenta, como você se atreve a encarar um policial? Ele gritou. Sua voz ecoou com desprezo. Ele cuspiu no chão e depois pisou em uma garrafa quebrada ao lado de Sofia, como se para mostrar quem estava no comando. Sua atitude não era apenas raiva, mas um reflexo da arrogância que cresce por nunca ser tocado pela lei. Sofia lentamente se levantou com as mãos trêmulas, suportando a dor na bochecha que começava a inchar. O sangue pingava no asfalto, mas ela não abaixou a cabeça. Seu olhar permaneceu fixo, encarando o homem de volta sem vacilar. As pessoas ao redor prenderam a respiração. Elas viram algo incomum nos olhos da mulher que acabará de ser ferida. No silêncio tenso, Sofia respirou fundo, endireitando o corpo novamente. Ela percebeu que essa pequena ação não era apenas resistência física, mas um símbolo de algo muito maior, a coragem de enfrentar a injustiça em público. Braga deu um passo à frente, esperando que Sofia fosse implorar por misericórdia. Mas ele parou quando viu um leve sorriso no rosto da mulher. Um sorriso que gelou seu sangue. A atmosfera mudou abruptamente. As pessoas começaram a se aglomerar. As câmeras continuavam a gravar cada segundo que passava. Apenas o som do vento podia ser ouvido entre eles. No meio do calor escaldante do meio-dia, sem que ninguém percebesse, este evento tinha acabado de se tornar o ponto de virada, a faísca que incendiaria os grandes nomes por trás do uniforme que por tanto tempo foi considerado sagrado. O ar da tarde de repente pareceu pesado, como se toda a cidade estivesse prendendo a respiração. Sofia lentamente se levantou, sua mão pressionando a bochecha ensanguentada, mas seu olhar não mudou em nada. Ela olhou diretamente para Braga com uma calma que tornava a atmosfera ainda mais tensa. O sangue que pingava de seu queixo parecia um sinal de aviso. Não de fraqueza, mas um aviso para quem tentasse oprimir sem consciência. Você passou dos limites, disse ela baixinho. Sua voz era controlada, mas vibrava com uma força que atravessou a multidão. Cada palavra soou firme, fazendo com que vários espectadores parassem de falar espontaneamente. Braga deu um sorriso torto, olhando para a mulher à sua frente com uma satisfação que se transformou em zombaria. Ele tragou o cigarro e soprou a fumaça diretamente no rosto de Sofia. Vai prestar queixa, disse ele com uma risada cínica. Quem vai acreditar numa catadora fedorenta como você?
A declaração provocou risos de seus dois subordinados. Mas os risos morreram rapidamente quando viram a expressão imóvel de Sofia. Ela não era mais a mulher que acabará de ser agredida. Havia algo diferente em seu olhar. Frio, treinado e perigoso. Aqueles poucos segundos que pareceram uma eternidade silenciosa, foram quebrados por um pequeno movimento. Sofia enfiou a mão lentamente sob suas roupas puídas, fazendo Braga e seus homens se endireitarem instintivamente. Todos os olhos estavam nela. Por baixo da camada de tecido sujo, ela tirou um pequeno objeto brilhante. Uma carteira funcional metálica com o emblema oficial da corregedoria gravado nela. Um símbolo oficial de autoridade que não podia ser falsificado. Gritos e sussurros de choque foram ouvidos imediatamente da multidão. Sofia ergueu a carteira funcional. O sangue em seu rosto contrastava com o brilho do metal em sua mão. Meu nome é Sofia Oliveira, agente da Corregedoria Interna da Polícia, disse ela com firmeza. Sua voz ecoou entre o som dos veículos que de repente diminuíram a velocidade. O rosto de Braga, antes cheio de arrogância, agora ficou pálido. Ele deu meio passo para trás, seus olhos arregalados em descrença. Enquanto isso, os cidadãos começaram a sussurrar e a levantar suas câmeras ainda mais alto, gravando cada segundo daquele momento histórico. Em um instante, a situação se inverteu. De uma catadora indefesa, agora estava ali uma agente da lei pronta para cobrar toda a arrogância uniformizada. A voz de Sofia ecoou no ar quente da tarde, firme e clara como o bater de um martelo em um tribunal. Meu nome é Sofia Oliveira, agente da Corregedoria Interna da Polícia, ela declarou em voz alta, olhando diretamente para Braga. Imediatamente a multidão, que antes era barulhenta, ficou em silêncio. Apenas o som do vento e de passos curtos podiam ser ouvidos entre as respirações suspensas das pessoas que assistiam chocadas. O rosto de Braga empalideceu, seus olhos se arregalaram, e a mão que segurava o cigarro agora tremia levemente. Ele parecia não acreditar que a mulher empoeirada à sua frente não era uma catadora comum, mas parte da instituição que secretamente monitorava suas ações. Alguns cidadãos que assistiam sussurraram baixinho. Alguns deram um passo para trás para dar espaço. As câmeras dos celulares começaram a focar nas duas figuras, uma de uniforme, que agora havia perdido sua autoridade, e a outra, ensanguentada, mas de pé com uma coragem extraordinária. Ela é agente. Agente de verdade, sussurrou alguém na multidão. O olhar do público agora não estava mais em Sofia como vítima, mas como um símbolo de coragem desafiando a corrupção abertamente no meio da rua. Todos os olhos esperavam pela reação de Braga, esperando para ver se ele lutaria ou se renderia. Braga tentou se endireitar, tentando recuperar a autoridade que havia sido destruída na frente do público. Mas sua voz tremeu quando ele disse: "Você está mentindo. Como alguém como você poderia ser uma agente do Estado?" Sua frase soou fraca, não tendo mais o poder de intimidação. Sofia caminhou lentamente em sua direção. O sangue ainda pingava de seus lábios. Cada passo dela aumentava a pressão no peito do policial. E você, disse ela com uma voz mais profunda, acabou de atacar uma agente do Estado. A declaração o atingiu em cheio, e o rosto de Braga perdeu a cor instantaneamente. Os cidadãos que testemunharam gritaram espontaneamente. Alguns gritavam o nome de Sofia, que acabaram de ouvir. A atmosfera mudou drasticamente do medo para uma onda de coragem. Braga olhou ao redor, procurando apoio de seus subordinados. Mas os outros dois policiais que estavam com ele já haviam recuado lentamente, sem ousar interferir. Em meio ao tumulto que começava a esquentar, Sofia permaneceu firme sob o sol escaldante. Seu corpo estava ferido, mas seus olhos olhavam fixamente para o símbolo da injustiça à sua frente. Naquele momento, o público não estava vendo apenas uma briga entre duas pessoas, mas o pequeno despertar de uma mulher que ousou desafiar um sistema podre em público. Braga deu um passo para trás com o rosto em pânico, o suor frio escorrendo por suas têmporas. A situação que ele controlava agora havia se invertido em questão de segundos. Os cidadãos se aglomeraram ainda mais, apontando as câmeras de seus celulares de todas as direções. Sofia o encarou intensamente.
Seu corpo ainda estava coberto de poeira e sangue, mas cada movimento seu era firme e controlado. Em um instante, ela avançou um passo, girou o corpo e atingiu o queixo de Braga com um golpe rápido e preciso. O som do impacto cortou o ar, e o corpo grande do policial foi jogado para trás, caindo e derrubando o poste da tenda da Blitz. A multidão explodiu em aplausos. "Isso acaba com ele", gritou alguém de trás. Alguns vendedores ambulantes que antes apenas observavam, agora ousaram se aproximar. Eles sabiam quem estava certo. Braga tentou se levantar, o rosto vermelho e o sangue escorrendo do canto da boca. Mas antes que ele pudesse se estabilizar, Sofia já havia avançado novamente. Um movimento rápido e treinado atingiu a lateral de seu abdômen. Braga cambaleou sem fôlego e caiu novamente, dobrando-se no asfalto. Desta vez, ele estava verdadeiramente incapacitado. A atmosfera ao redor se transformou em uma explosão de emoção pública. As pessoas que por tanto tempo assistiram em silêncio ao abuso de autoridade de repente aplaudiram aliviadas. "Finalmente alguém teve coragem de revidar", gritou um mototaxista na calçada. Os rostos que geralmente demonstravam medo agora pareciam animados. As câmeras dos celulares continuavam a gravar cada segundo daquele evento histórico. Sofia parou no meio do círculo de pessoas. Seu peito subia e descia, mas seu olhar permanecia afiado. Não por raiva, mas pela justiça que esteve contida por tanto tempo. Braga tentou falar, mas o som que saiu foi apenas um gemido baixo. Sofia olhou para ele de cima e depois se inclinou um pouco. Sua voz era baixa, mas cheia de autoridade. "Lembre-se deste rosto", disse ela friamente. "Lembre-se que seu poder não pode protegê-lo da verdade para sempre." A multidão aplaudiu novamente e, em meio aos aplausos, Sofia se virou lentamente. A luz do sol bateu em seu rosto, destacando a coragem que acabará de abalar os alicerces da arrogância uniformizada. Em questão de horas, essa gravação se espalharia por todo o país, e o nome de Sofia Oliveira se tornaria um símbolo de resistência contra a injustiça. O som de sirenes começou a ecoar à distância, cortando os gritos da multidão que ainda estava gravando. Sofia virou-se lentamente. Sua respiração estava ofegante, mas seus olhos permaneciam alertas. Seu rosto estava coberto de sangue, mas sua postura era ereta como a de um soldado que acabará de vencer uma batalha moral. Ela deu um passo para trás, levantando levemente a mão para os cidadãos que se aglomeravam. "Esta gravação será prova", disse ela com firmeza. Cada palavra saiu com uma calma penetrante. A declaração foi recebida com acenos e entusiasmo daqueles que foram testemunhas desde o início. Eles sabiam que a verdade acabará de se erguer diante de seus olhos. Vários cidadãos correram imediatamente, enviando os vídeos de seus celulares. Em minutos, os clipes mostrando um policial sendo revidado por uma mulher em roupas esfarrapadas já haviam aparecido em várias redes sociais. Títulos sensacionalistas surgiram. "Catadora de lixo era agente secreta policial corrupto humilhado em plena luz do dia, e justiça nas mãos do povo." O nome Sargento Braga se tornou um trending topic. Seu rosto estava espalhado por toda parte. O público estava dividido entre raiva e admiração, mas uma coisa era clara: o incidente não poderia mais ser encoberto. Sofia ficou na beira da estrada, observando os carros da polícia que se aproximavam em alta velocidade. Ela sabia que o reforço para Braga chegaria em breve, e a presença de outros agentes poderia transformar a situação em caos. Ela olhou para cada um dos cidadãos que ainda gravavam e gesticulou para que recuassem. "Guardem as gravações, não apaguem. Não importa o que aconteça a seguir." "Não tenham medo", disse ela baixinho, mas com firmeza. Havia uma forte convicção em sua voz. Uma convicção que fazia as pessoas acreditarem que essa pequena luta ainda não havia terminado. No entanto, por trás de sua calma, Sofia sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Ela sabia que o vídeo não expunha apenas um rosto corrupto, mas também incomodava a grande rede que se erguia sobre dinheiro e poder. Na sede, o nome de Braga era apenas um peão em um jogo muito mais sujo. E quando essa gravação viralizasse, aqueles que se escondiam atrás de mesas de mogno com certeza reagiriam.
Sofia observou os carros se aproximando e se virou lentamente, deixando o local enquanto sussurrava para si mesma. A escuridão ainda não acabou. Isso é apenas o começo. Na manhã seguinte, Sofia entrou no prédio da corregedoria com passos pesados. As paredes de mármore frio e a bandeira do Brasil no final do corredor pareciam testemunhas silenciosas do profundo paradoxo dentro daquela instituição. Ela ainda tinha o ferimento na bochecha e hematomas nas mãos, mas sua cabeça permanecia erguida. Vários colegas por quem ela passou apenas olharam, sem ousar cumprimentá-la. Todos já sabiam o que havia acontecido ontem. E todos sabiam que uma coragem como a de Sofia poderia trazer desastres se tocasse as pessoas erradas. Ela foi chamada para entrar na sala do delegado Bastos, seu superior imediato. A sala era organizada, cheirava bem e estava cheia de fotos de premiações na parede. Mas por trás do aroma de café quente e do sorriso formal, havia uma tensão real. Sofia, disse Bastos baixinho, olhando para os papéis em sua mão. O caso que você levantou ontem é sensível demais. Sofia olhou de volta para ele sem dizer nada. Seus olhos estavam frios. Bastos inclinou-se para frente, sua voz baixando. Há gente grande envolvida. Sugiro que você tire uma licença. Não continue com esse relatório. O tom de voz dele era calmo, mas havia uma ameaça velada por trás de cada palavra. Sofia cerrou os punhos em seu colo. Com todo respeito, senhor. As provas existem. O público sabe. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, ela respondeu em um tom medido. Mas Bastos balançou a cabeça lentamente. Seu trabalho agora não é criar problemas, mas acalmar a situação. Ele enfatizou a frase enquanto a encarava intensamente, como se quisesse garantir que a mensagem fosse claramente recebida. Sofia olhou para a grande mesa de madeira à sua frente, vendo o reflexo de seu próprio rosto. O rosto de uma agente do Estado que acabará de ser lembrada de quão frágil a verdade é quando confrontada com interesses políticos e de poder. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então Bastos recostou-se na cadeira soltando um longo suspiro. Você ainda é jovem, Sofia. Não destrua sua carreira por causa de um idealismo estúpido. Essa frase atingiu o orgulho de Sofia com mais força do que o golpe de Braga no dia anterior. Ela se levantou lentamente, bateu continência sem dizer uma palavra e saiu da sala com um rosto inexpressivo. Mas dentro de seu peito, o fogo ardia ainda mais forte. No corredor deserto que levava à saída, ela percebeu uma coisa: o que ela estava enfrentando não era mais o crime nas ruas, mas o crime uniformizado e escondido atrás das paredes da instituição que deveria aplicar a lei. Vários dias após seu encontro com o delegado Bastos, Sofia começou a sentir que algo estava errado. Quando ela tentou acessar o servidor interno para copiar novamente a gravação da Blitz, a tela do computador exibiu uma mensagem curta: arquivo não encontrado. Todos os dados que ela havia carregado, gravações, relatórios e transcrições digitais, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Ela tentou fazer login usando seu próprio código de autenticação, mas o sistema rejeitou. A próxima mensagem apareceu na tela: ID de usuário não registrado. Sofia ficou atônita. Em questão de dias, sua identidade como agente da corregedoria interna foi oficialmente apagada. Ela não era mais ninguém. Sem registros, sem patente. Até mesmo sua assinatura eletrônica havia desaparecido dos arquivos centrais. A suspeita se tornou certeza quando ela tentou contatar seus colegas de equipe. Nenhum deles atendeu. Alguns números foram declarados inativos, enquanto outros bloquearam suas chamadas. Dentro da corregedoria, Sofia era agora apenas um fantasma. Alguém não registrado no sistema, como se nunca tivesse existido em suas fileiras. Ela sentou-se em sua sala de trabalho silenciosa, olhando para sua antiga carteira funcional, que agora não valia nada. Na tela do computador, seus dados pessoais se resumiam a uma linha fria: dados excluídos pelo administrador. Não foi um erro técnico, foi uma ordem de cima. Naquela noite, Sofia voltou para seu pequeno apartamento alugado na periferia da cidade. A luz do corredor piscava, a atmosfera parecia estranha e silenciosa demais.
Quando ela girou a maçaneta, seu coração disparou. A porta estava destrancada. Ela empurrou lentamente e o cheiro de fumaça a atingiu imediatamente. Lá dentro, a pilha de papéis e documentos que ela guardava organizadamente havia se transformado em cinzas. Seu laptop estava destruído, seu disco rígido quebrado. Alguém havia entrado e queimado tudo que poderia ser usado como prova. Sofia ficou parada no meio da sala enegrecida e empoeirada, olhando para os pedaços de cinzas que flutuavam no ar. Todo o seu trabalho duro, todos os dados, todos os vestígios de sua luta, desaparecidos instantaneamente. No entanto, por trás da devastação, surgiu algo mais forte que o medo: determinação. Sofia pegou um pequeno pedaço de um pendrive queimado no chão, o único item que não havia sido completamente destruído. Ela o segurou com força, olhando pela janela, onde as luzes da cidade brilhavam à distância. O mundo poderia tentar apagá-la, mas ela ainda estava viva e enquanto estivesse, a verdade não morreria. Naquela noite, em meio ao cheiro de fumaça e destruição, Sofia jurou para si mesma: se eles tentaram apagar seu nome, ela se tornaria a sombra que exigiria vingança. A sombra que rastrearia quem ordenou que ela fosse apagada. Semanas após sua identidade ser apagada, Sofia movia-se pelas sombras da cidade. Ela não tinha mais acesso oficial, mas sua experiência e instinto como investigadora a tornavam perigosa para aqueles que queriam encerrar o caso. Usando redes clandestinas, ex-jornalistas, informantes de rua e membros descontentes da inteligência, Sofia lentamente juntou os pedaços de informação escondidos pela instituição. A partir daí, o nome surgiu repetidamente em memorandos e mensagens criptografadas que ela conseguiu interceptar: Projeto Sentinela. Uma operação secreta descrita como um mecanismo para proteger fundos internos, mas que na verdade, era apenas uma fachada para lavar o dinheiro de extorsões em todo o estado. Cada informação que ela encontrava adicionava uma nova camada de escuridão. O projeto não era isolado. Era controlado por estruturas militares e policiais que se apoiavam mutuamente. Agentes de campo como Braga eram apenas a parte mais baixa da cadeia, forçados a coletar dinheiro de cidadãos comuns sob o pretexto de aplicar a lei. O fundo então fluía para cima, passando pelas mesas de oficiais e políticos que assinavam relatórios fictícios, até finalmente parar nas mãos de alguém conhecido apenas pelo codinome, o operador. Uma figura não registrada no sistema, mas que controlava tudo por trás das cortinas. Em sua busca, Sofia descobriu que o delegado Bastos era o elo-chave entre o campo e o centro de operações. Cada blitz ilegal, cada ordem não oficial, tudo passava por sua mesa. Ele não era apenas um superior corrupto, ele era o guardião dos grandes segredos do Estado. As evidências que Sofia encontrou mostravam o envolvimento de vários generais da ativa e funcionários públicos que sempre foram conhecidos como limpos. Todos os seus relatórios haviam sido manipulados para aparecer em programas de segurança nacional. Mas por trás disso, o dinheiro do povo fluía para contas privadas. Sofia olhou para a tela de seu computador no esconderijo escuro. Seu coração batia forte. Ela tinha acabado de descobrir algo que ninguém fora daquele círculo deveria ver. O último arquivo que ela abriu mostrava um diagrama de fluxo de fundos com o símbolo de uma águia negra estilizada. No canto, um logotipo que nunca foi usado oficialmente por nenhuma agência. Abaixo do logotipo havia apenas uma frase curta: Sentinela pela estabilidade da nação. Sofia fechou a tela com as mãos trêmulas. Ela sabia que o significado daquela frase não era patriotismo, mas um aviso sutil de que a verdade que ela havia tocado agora a colocava na lista negra dos governantes sombrios do país. Desde aquela noite, a vida de Sofia se tornou uma longa sombra que nunca descansava. Ela agora era caçada por sua própria instituição. Telefonemas de números desconhecidos começaram a chegar. Mensagens de ameaça apareciam em números que ela nunca havia divulgado. O som de passos desconhecidos era frequentemente ouvido do lado de fora da janela de seu apartamento, fazendo-a acordar no meio da noite com a mão segurando um canivete. Seus colegas de divisão, que antes eram próximos, agora se afastavam. Alguns a consideravam uma traidora, outros escolheram o silêncio para não serem arrastados juntos.
Em silêncio, Sofia percebeu que seu maior inimigo não era um estranho, mas as pessoas que um dia juraram justiça ao seu lado. Os dias seguintes se tornaram um jogo de sobrevivência. Sofia mudava constantemente de local, dormindo em casas abandonadas ou armazéns antigos, sempre se movendo antes do amanhecer. Ela se disfarçava, cortava o cabelo, mudava sua aparência como uma fugitiva. A cada passo, ela sentia olhos invisíveis que a seguiam constantemente. Certa vez, ela viu um carro sem placa parar não muito longe de seu esconderijo. 2 homens de terno escuro desceram, falaram brevemente e depois foram embora. Ela sabia que não eram apenas coletores de informações. Eles foram enviados para silenciá-la para sempre. Mas o medo não tinha mais espaço dentro dela. O que restava era apenas a determinação de terminar o que havia começado. Em sua fuga, Sofia encontrou uma pequena oportunidade de revidar. Ela conseguiu reconectar sua rede segura ao sistema que ela havia construído durante seu tempo de serviço. Lá, ela carregou uma cópia dos dados do projeto Sentinela, não para um servidor do governo, mas para o sistema criptografado de alguém que ela havia salvado anos atrás. Um jornalista independente chamado Ricardo Viana. Ela sabia que apenas Ricardo era louco o suficiente para espalhar a verdade sem medo de perder a vida. Se eu cair, certifique-se de que isso chegue ao público, escreveu Sofia na última mensagem que enviou antes de cortar a conexão. Naquela noite, a chuva caía forte, batendo no telhado de zinco onde Sofia estava escondida. Ela sentou-se no canto escuro da sala, ouvindo o barulho dos veículos que passavam, esperando por sinais de seus perseguidores. Lá fora, o som do trovão ecoava, como se acompanhasse a batida de seu coração, que estava cada vez mais rápida. Ela sabia que seu tempo estava quase acabando, mas por trás do cansaço, havia uma calma estranha. Sofia olhou para a tela do celular que exibia a palavra upload concluído. Ela deu um pequeno sorriso e desligou o aparelho. Se eles acham que podem me apagar, ela murmurou baixinho, eles se esqueceram. A verdade não pode ser apagada, apenas adiada. O céu da tarde na cidade parecia cinzento quando Sofia caminhava por uma rua estreita em direção à antiga rodoviária na periferia da cidade. A pequena mochila em suas costas continha apenas uma muda de roupa e um último pendrive com as evidências restantes. Ela planejava deixar a cidade naquela noite, cruzar para outro estado e desaparecer do radar. Pelo menos até que Ricardo conseguisse divulgar todos os dados do projeto Sentinela. Mas o destino se moveu mais rápido que seus passos. Do fim da rua, o som do motor de um carro foi ouvido suavemente. Um sedã preto parou bem na frente dela. Seus faróis acenderam, cortando a poeira da tarde. Seu instinto entrou em alerta imediatamente, e seus dedos instintivamente agarraram o canivete no bolso da calça. A porta do carro se abriu e de dentro saiu uma figura que instantaneamente a fez prender a respiração. O delegado Bastos. O rosto do homem parecia calmo, mas seus olhos guardavam algo sombrio. Você causou uma grande confusão, Sofia, disse ele, sem emoção, enquanto se aproximava. Sofia recuou lentamente. Seus olhos examinaram os arredores, procurando uma rota de fuga. Mas antes que ela pudesse reagir, seu olhar se fixou no banco de trás do carro. Lá, estava sentado um homem de meia idade, vestido com roupas civis elegantes, seu rosto frio e sem expressão. Ele olhou para Sofia como quem olha para uma peça de xadrez que já havia perdido desde o início. Sofia o reconheceu dos relatórios secretos. O operador. O cérebro por trás do projeto Sentinela. A atmosfera ficou tensa instantaneamente. Bastos parou ao lado do carro com uma mão no paletó, enquanto o operador falava com calma, quase sem emoção. Você foi longe demais, Sofia, disse ele suavemente. A frase soou como uma sentença de morte. O ar ao redor deles congelou de repente. Sofia endireitou o corpo, embora seu peito batesse forte. Se vocês acham que estou sozinha, estão enganados, disse ela baixinho. Um leve sorriso apareceu no rosto de Bastos, mas não era um sorriso amigável, era o sorriso da traição. Em um instante, Bastos puxou uma pistola de dentro do paletó e apontou diretamente para o peito de Sofia.
Seus olhos se encontraram, e sem palavras, ambos sabiam. Isso não era mais entre superior e subordinada, mas entre o traidor e a traída. Então, um som quebrou tudo. Um único tiro ecoou no ar, mas não veio da pistola de Bastos, nem das mãos de Sofia. A bala veio de outra direção, atingindo o para-brisa do carro, quebrando o silêncio e transformando-o em pânico. O operador imediatamente se abaixou, enquanto Bastos se virou, procurando a origem do tiro. Sofia aproveitou o momento para rolar para trás do carro, respirando rapidamente atrás do pneu. Sirenes fracas foram ouvidas à distância. Naqueles segundos caóticos, Sofia percebeu algo mais aterrorizante do que a ameaça de morte. Havia um terceiro jogador. Alguém fora do círculo deles que sabia de tudo e talvez estivesse controlando a guerra das sombras. O som do tiro ecoou no ar, quebrando a tensão que pairava. Bastos cambaleou para trás. O sangue jorrou de seu peito antes que seu corpo batesse no asfalto com um baque surdo. O operador, sentado no banco de trás, olhou para cima. Seus olhos se arregalaram ao ver a silhueta de um atirador misterioso no telhado do prédio do outro lado da rua. O tempo pareceu desacelerar. A sombra do sol do meio-dia caiu diretamente sobre seu rosto, que agora havia perdido todo o controle. Sofia não esperou. Ela imediatamente correu em direção ao beco mais próximo, rompendo o pânico que começava a se espalhar entre as pessoas que fugiam. As sirenes começaram a soar mais alto, sinalizando que reforços estavam a caminho do local. Os passos de Sofia eram rápidos e regulares. Sua respiração estava acelerada em meio ao barulho dos motores e aos gritos das pessoas. Ela não sabia quem havia atirado, mas seu instinto lhe dizia que o evento não fora coincidência. Quando ela estava prestes a virar em um beco estreito, de repente, uma mão forte a puxou para a sombra. Sofia instintivamente alcançou o canivete em seu bolso, mas a figura segurou seu movimento com calma. O homem usava um boné preto e uma máscara escura que cobria parte de seu rosto. Calma, Sofia. Estou do seu lado, disse ele baixinho. Sua voz era grave, mas familiar, como a de alguém que um dia esteve com ela em uma missão secreta. Alguém que ela pensava estar morto há muito tempo. Sofia olhou para ele intensamente, tentando reconhecer a figura na sombra. Quem é você? Ela perguntou rapidamente. Mas antes que houvesse uma resposta, o som de passos pesados vindo da rua principal se aproximou. As sirenes ficaram mais altas, seguidas pelo som de ordens firmes através de um megafone. O homem mascarado tirou um pequeno pendrive do bolso da jaqueta e o colocou na mão de Sofia. Todas as respostas estão aqui, disse ele suavemente. Mas não confie em ninguém. Nem mesmo em mim. Seus olhos se encontraram por um momento. Havia algo não dito ali, uma mistura de culpa e aviso. Então, sem esperar por uma reação, ele se virou e desapareceu na multidão como fumaça engolida pelo vento. Sofia ficou parada no beco estreito, segurando o pequeno pendrive com força em sua mão. Sua respiração ainda estava pesada, mas sua mente girava rapidamente. Quem era realmente o atirador? E por que aquele homem mascarado sabia seu nome? Ela saiu lentamente, voltando para a rua, que agora estava cheia de policiais e o som de rádios comunicadores. No topo de um prédio, uma câmera de vigilância que antes estava parada de repente se moveu, seguindo cada passo dela. Sofia olhou para a lente com um olhar penetrante, ciente de que ainda estava sendo observada. A luz do dia refletida no metal do pendrive criou um pequeno brilho em sua mão. Como um símbolo de que o jogo ainda não havia acabado. A tela escurece e